Olá, turma. Aqui é o professor Ângelo. Estou gravando esse vídeo para nos auxiliar na nossa aula de regência verbal. Hoje nós vamos fazer uma revisão sobre esse assunto, uma vez que vocês já trataram dele com a professora Kelly. Será um vídeo curto, em que a gente vai apenas revisar alguns conceitos básicos, tá? Lembro a vocês que há um material complementar a esta aula no Google Classroom, bem como uma atividade que vai valer a nossa presença da aula de hoje. Bom, eu gostaria de começar hoje com vocês através do termo regência, não ainda regência verbal. Vamos começar mais no seu sentido lato, tá? O que é regência? Depois a gente entende como isso funciona na gramática. Bom, o termo regência tem vários sentidos em diversos campos da atuação humana. Ele é utilizado, por exemplo, na música, na história e na política. No nosso caso, uma breve olhada no dicionário revela a seguinte descrição: relação de dependência entre duas palavras numa construção, na qual uma, a regida, complementa a outra, a regente. Por exemplo, o verbo rege os sintagmas nominais completivos, que são os objetos diretos ou indiretos e os complementos adverbiais. Isso quer dizer que em língua portuguesa há determinadas palavras que regem, ou seja, determinam o formato, a quantidade, a presença ou a ausência de outras, que são as palavras regidas. Embora aqui nós nos detenhamos sobre a regência verbal, esse processo não é exclusivo dos verbos, aplicando-se também, por exemplo, aos substantivos. Notem essa frase que aparece aqui: as alegrias da infância e da juventude. Aqui eu tenho um processo de regência, tá? Eu tenho uma relação de dependência, embora eu não tenha verbos presentes. Notem o sintagma que nos aparece: as alegrias da infância e da juventude. Eu tenho um termo que eu vou chamar de termo regente, que é as alegrias. Tá? Quando eu leio o sintagma, eu leio as alegrias e me pergunto: que alegrias são essas? Note que o sintagma as alegrias por si só, ele está incompleto. Ele exige, ele demanda complemento. Ele demanda outros termos que estejam subordinados a ele. Tá? No caso aí, as palavras da infância, os termos da infância e da juventude. Notem que como eu tenho uma relação de posse, não é? As alegrias pertencem à infância e à juventude. Esses termos regidos, eles vêm antecedidos da preposição de, que em alguns casos indica essa relação de posse, ok? Então aqui nós temos um exemplo claro de como a regência ocorre, tá? Vejam aí a relação de dependência. O vocábulo, né, alegrias, esse sintagma, as alegrias, sozinho, ele não transmite um sentido fechado, um sentido, como dizemos, completo. Ele demanda a necessidade de outros termos para complementá-lo. Desse modo, esse termo, as alegrias, está subordinando, tá? Ele está regendo esses outros dois termos, infância e juventude. Uma descrição mais gramatical descreve regência, agora sim, já no sentido gramatical, né, sentido sintático, dessa maneira. Regência, em sentido restrito, é o processo sintático em que uma palavra determinante, que é aquilo que lá no outro slide nós aprendemos que é o termo regente, subordina uma palavra determinada. Essa palavra determinada, o que na outra tela nós chamamos de termos regidos. A marca de subordinação é expressa nas construções analíticas pela preposição. Essa é uma definição de Evanildo Bechara, que é um membro da Academia Brasileira de Letras. Tá? Aqui ele reconhece a regência como um processo sintático. O que é isso? A regência é uma relação que se estabelece entre uma palavra e outras palavras dentro da frase. Quando eu estou falando em regência, eu nunca olho somente para uma palavra isolada. Eu devo compreendê-la dentro do seu contexto, que no caso é a frase.
certo? Essa relação, esse processo é sempre um processo de subordinação, em que uma palavra exige, demanda ou subordina uma outra palavra ou conjunto de palavras com determinada característica, certo? Ele nos alerta ainda que a marca de subordinação, ou seja, um sinal de que essa subordinação, um sinal de que essa regência é a presença da preposição. Isso nas construções analíticas, ok? Nem todo caso de regência vai ter preposição. Deem uma olhada nessa sentença. Precisava da ajuda dos pais e dos parentes. Veja que eu tenho aqui o termo ajuda, ele é o termo regente e está regendo outros dois termos, que são pais e parentes. Nesse caso, esses dois termos aparecem antecedidos de preposição. No caso aí, a preposição de. Tá? Aqui eu tenho o mesmo tipo de relação que eu tinha na frase que nós examinamos há pouco. Ajuda, que tipo de ajuda, né? Qual é a natureza dessa ajuda. Então, note que a palavra ajuda demanda, a palavra ajuda exige complementos, no caso aí dois, dos pais e dos parentes. A mesma coisa acontece na sentença de baixo. Aqui eu tenho as argolas do caixão foram seguras pelos 5 familiares e o Benjamim. Eu tenho duas presenças de preposição nessa sentença, né? Eu tenho aqui as argolas do caixão, tá? Eu tenho aquela mesma relação de posse, porque as argolas pertencem ao caixão. Veja que caixão é o termo determinante, ou seja, é o termo determinado. Ele vai determinar o sentido do termo que lhe antecede. Por exemplo, argolas podem ser de brincos, argolas podem ser de cortinas, de uma série de coisas, tá? Então, esse é o termo determinante, argolas. O termo determinado, no caso aqui, é caixão. Perdão, a gente teve um erro aqui. O termo determinado aqui é caixão, tá? E caixão está determinando que tipo de argolas são. Então, note que argolas determina, né, exige o que vem depois, tá? Mas eu queria chamar a atenção aqui na outra preposição, que é o pelos, tá? Diz aí que as argolas do caixão foram seguras pelos 5 familiares e o Benjamim. Eu tenho aqui a preposição por, tá? Ela está fundida aí, tá? Com o artigo oso, que dá a forma pelos. E eu tenho dois termos determinados, tá? Dois termos regidos, que são 5 familiares e o Benjamim. Note que nessa sentença, diferente daquela que a gente tinha antes, eu tenho a presença apenas de uma preposição, que é pelos, tá? Porque essa construção, ela pertence à linguagem coloquial. Não quer dizer que ela é equivocada, que ela é errada, tá? Ela é inclusive mais utilizada que esse formato de cima, tá? Mas ela não segue o padrão. Para o padrão gramatical, eu tenho dos pais e dos parentes, como eu deveria ter aqui embaixo, pelos 5 familiares e pelo Benjamim, certo? No entanto, coloquialmente falando, essa preposição por, que aparece aqui antes de 5, né, o pelos, ele implicitamente serve para os 5 familiares e para o Benjamim. Por que isso? Porque esses dois termos estão subordinados à mesma sentença, tá? Que é seguras. O que é que foi... quem segurou, no caso aí, né? Foram seguras, é uma expressão verbal, é uma locução verbal. Quem segurou? Né? Os 5 familiares e o Benjamim. Então, notem que esses dois termos, 5 familiares e Benjamim, têm a mesma função para seguras, tá? Função idêntica. Por isso que, coloquialmente falando, eu posso suprimir uma das preposições no segundo termo, tá? Isso quem nos diz é o Evanildo Bechara lá na sua gramática. Bom, em resumo, então, como a gente viu, regência é a relação de dependência que se estabelece entre dois termos gramaticais, entre duas palavras ou conjuntos de palavras, ok?
Quando o termo regente, aquele que exige, né, é um nome, eu estou falando de regência nominal. Quando o termo regente é um verbo, tá, eu estou falando em regência verbal, que é o que a gente vai estudar aqui hoje. E a regência verbal, ela geralmente ocorre entre o verbo e os seus complementos. Vocês já devem ter estudado isso, a gente vai dar uma revisão rápida na predicação verbal, tá? Mas o que vai determinar a regência verbal, lembrem-se, é a presença do verbo e a relação que ele tem com as palavras que estão na sequência, ok? Para isso é necessário que a gente compreenda bem o conceito de predicação verbal. Vocês já estudaram isso anteriormente, eu vou revisar isso aqui muito rápido. Caso alguém fique com alguma dúvida, não compreenda bem, vocês podem colocar algum comentário lá no nosso mural que eu respondo, tá ok? Então, no que tange a predicação, nós vamos classificar os verbos em 3 tipos. Eles podem ser verbos intransitivos, que são verbos que não necessitam de um complemento. Tá? Geralmente, quando a gente está estudando regência verbal, geralmente nós não lidamos com verbos intransitivos, exatamente porque eles não vão subordinar outras palavras. Tá? A maior parte dos verbos com os quais a gente lida são verbos transitivos. O que é um verbo transitivo? É um verbo que sozinho não é suficiente, ele necessita de complementos. Tá? Ele vai demandar a existência de outros termos, que é exatamente a relação que a gente viu nas telas anteriores. Então, o verbo transitivo ele pode ser direto, indireto ou ainda bitransitivo, quando ele precisa de 2 complementos de natureza distinta. Tá? Eu ainda tenho o verbo de ligação, tá? Que de acordo com alguns gramáticos não é um verbo de ação, mas um verbo de estado. Um verbo cuja função é simplesmente a de realizar a ligação entre outros 2 termos da ligação, não sendo ele, portanto, o núcleo da informação da frase. Tá? Isso dito, nós vamos conversar aqui sobre alguns poucos verbos da língua portuguesa. O assunto de regência não se esgota nesses verbos, tá? Lá na nossa classe do Google, eu já deixei uma outra lista que explica um pouco mais alguns outros verbos, que não esses que a gente vai ver aqui. Tá? Se vocês consultarem gramáticas, vocês vão ver listas intermináveis de verbos e das regências que estão associadas a eles. Tá? No caso desses verbos e da regência, não há uma regra exclusiva para que nós possamos seguir e aplicar a todos. Isso vai depender muito de cada palavra que está em jogo e do contexto dentro do qual ela aparece. Tá? Desse modo, palavras que não são tão corriqueiras na língua, se a gente quiser conhecer, né, o significado e a utilização adequada desses termos, o mais indicado é, de fato, consultar uma gramática ou um dicionário. Tá? O termo assistir, o verbo assistir, eu escolhi ele para ser o primeiro, porque ele é, na língua portuguesa, o que tem mais transitividade, mais regências, certo? Se o verbo transitivo, o verbo assistir, ele é transitivo indireto, ou seja, se ele precisa de uma preposição, o significado dele é de ver, presenciar, certo? Dessa maneira, veja aí na frase: estamos assistindo hoje a um verdadeiro modismo no consumo dos produtos naturais, principalmente nos centros urbanos. Note que estamos assistindo a ou seja, estamos vendo, estamos presenciando. Na linguagem corriqueira, na linguagem cotidiana, nós costumamos utilizar esse verbo como se ele fosse um transitivo direto. Né? As pessoas dizem muito que assistiram um filme ontem, quando a gramática prevê a construção assistiram a um filme. Tá? Repito que essa utilização coloquial não é errada, tá? Ela só deve ser evitada em situações formais. Em situações informais ela pode ser aplicada. Então, o primeiro sentido do verbo assistir, ver ou presenciar, ele exige, ele demanda que o verbo seja transitivo e indireto, ou seja, que ele seja acompanhado de uma preposição, no caso a preposição a. O verbo assistir, ele também é transitivo e indireto quando ele significa caber ou pertencer,
Nesse caso, ele também vai necessitar, ele vai exigir a preposição a. Vejam a frase: esse trabalho assiste a mim e a mais ninguém. Ou seja, esse trabalho cabe a mim e a mais ninguém. Vejam que o mesmo verbo, com a mesma estrutura, né? Ele é transitivo indireto, mas o contexto da frase deixa muito claro quando ele significa uma coisa e quando ele significa outra. O verbo assistir, ele é transitivo direto no sentido de prestar assistência, tá? De ser um assistente, um ajudador, de socorrer alguém. Tá? Nesse caso, como ele é direto, ele não precisa de nenhum tipo de preposição. Vejam a sentença: a revista traz conselhos e reportagens para os pais que têm de assistir crianças em casa. Note que ele, depois de assistir, não há nenhuma preposição. No caso aqui, quem assiste ou quem ajuda ou quem presta assistência a alguém, a quem? As crianças, tá? Então você tem aí criança sem preposição, tá? Tem de assistir criança, assiste alguém, né? Assiste quem? As crianças, tá? Então você tem aí o verbo assistir no sentido de assistência. É com essa estrutura sem preposição que geralmente nós usamos ele para falar de ver TV, né? Ou ver séries, enfim. Esse uso dele é coloquial, tá? É informal, embora não seja errado. E o último caso aí é um caso que já está em desuso no Brasil, no português brasileiro, tá? É o caso do verbo assistir sendo intransitivo, tá? Se o verbo assistir ele é intransitivo, ele significa morar ou habitar. Então ele é intransitivo, ou seja, ele não precisa de complemento nenhum. O que aparece depois dele é uma indicação de local, tá? Indicação de local a gramática não considera como complemento de verbo. Então veja, você tem aí a frase: o Papa assiste no Vaticano, ou seja, o Papa mora, o Papa habita no Vaticano. Tá? Nesse caso, o verbo é intransitivo. O termo no Vaticano não é complemento. Tanto que ele poderia estar até no começo da frase: no Vaticano, o Papa assiste. Tá? Como você vê que ele pode ser realocado em outros locais da frase, isso indica que ele não está subordinado à palavra, aí ao verbo assistir. Pagar e perdoar são verbos que têm a mesma regência, tá? O que funciona para um, funciona para outro. Nesse caso é bem simples. O verbo pagar e perdoar, quando o complemento dele é uma coisa, eles são transitivos diretos, ok? Como a gente pode ver aí na frase: sexta-feira é o último dia para pagar o imposto de renda. Então eu vou pagar o imposto. Veja que imposto é uma coisa, né? Não é uma pessoa. Não é nenhuma coisa, mas também não é uma pessoa, tá? Então, quando o complemento desses dois verbos for uma coisa ou não for uma pessoa, for algo inanimado ou abstrato, certo? Ele é transitivo direto, ou seja, ele não necessita de complemento. Veja a segunda sentença: perdoei sua falta de patriotismo. Então veja como acontece em cima: sua falta de patriotismo também é uma coisa. Quando o complemento desses dois verbos é uma pessoa ou alguma coisa personificada, ele se torna transitivo indireto. Ele precisa de um complemento. Veja aí: a empresa deve pagar indenização aos passageiros. Veja lá, a empresa deve pagar indenização. O complemento agora é aos passageiros. Tá? Como é uma pessoa, ele deve vir com essa preposição aí, a. E você vê ali também, ele não tinha o hábito de perdoar a seus devedores. Tá? Nessa sentença de cima, a empresa deve pagar indenização aos passageiros, eu tenho o caso do verbo bitransitivo. Veja lá: a empresa deve pagar o quê? Qual é a coisa que a empresa deve pagar? Indenização. E a quem ela vai pagar? Aos passageiros. Aqui esse verbo ele ganha a natureza de bitransitivo. Mas veja, o que é coisa fica sendo direto porque não tem preposição, e o que é pessoa fica sendo indireto porque você tem ali a preposição.
tá ok? Então, a regra aí para pagar e perdoar é essa. O verbo preferir, ele é bem simples, tá? Ele é bitransitivo sempre. O verbo preferir é sempre bitransitivo, ou seja, ele necessita sempre de um objeto direto e de um objeto indireto, sendo que a preposição que ele exige, a preposição que ele rege é a preposição a. Vejam aí a frase. Ele, ou ela, prefere o cargo de líder ao de presidente. Veja a preposição em destaque. Prefere isso a aquilo, tá? Empresários preferem escala móvel a reajuste trimestral de salários. Note que o verbo preferir exige a preposição a. Então, mesmo que o termo que venha depois seja um termo no masculino, eu tenho esse a aí, tá? Coloquialmente, as pessoas utilizam o verbo transitivo, direto apenas, sem preposição. Mas, gramaticalmente falando, eu preciso ter essa construção dupla. Ok? Esses são alguns poucos verbos, o nosso vídeo é bem curto, tá? Nós temos uma lista de mais 10 ou 11 verbos no Google Classroom, tá? Lá tem exemplos e a regência que eles possuem. Antes da gente encerrar, eu só queria fazer algumas observações em relação à regência verbal, observações que se aplicam a todos os verbos que a gente viu. Primeiro, em frases que se iniciam com pronomes relativos, interrogativos ou advérbios interrogativos, a preposição que o verbo exige deve sempre aparecer antes desses pronomes ou desses advérbios, sempre. Tá? Ela sempre aparece antes dessas palavras em perguntas, né? Ou quando eu tenho um pronome relativo. Veja aí, a que filme você assistiu ontem à noite? Veja que eu tenho ali uma interrogação, um pronome interrogativo que, então, quem assiste, assiste a, não é? Então, a preposição deve sempre ir para antes do pronome interrogativo. A mesma coisa acontece ali embaixo. De onde você vem? Quem vem, vem de algum lugar, né? Então, a preposição vai lá para antes do pronome interrogativo. A segunda coisa que nós, inclusive, já conversamos sobre isso, né? Na norma culta, não se deve atribuir um único complemento a verbos de regências diferentes. Veja lá, vi e gostei. O verbo ver, ele é transitivo direto. Quem vê, vê algo. O verbo gostar, ele é transitivo indireto. Quem gosta, gosta de algo. No caso aí da sentença, tem vi e gostei do filme. Eu tenho um único complemento, que é filme, sendo aplicados a dois verbos que exigem regências diferentes. Coloquialmente, não há problema algum em se utilizar isso, tá? Agora, na hora da escrita, né, na hora de se escrever em ambientes formais, eu preciso ter um complemento para cada verbo. Veja lá, vi o filme, veja lá, o filme completando o sentido de vi, e gostei dele, completando o sentido de gostar e apresentando ali a sua preposição. A última observação é quanto ao sentido figurado. Alguns verbos são transitivos, outros são intransitivos, mas quando alguns verbos são empregados em sentido figurado, eles perdem a sua transitividade normal e adquirem outra. É o que a gente vê aqui nessas duas sentenças. Trovejou muito na última tempestade. O verbo trovejar aqui ele é intransitivo, ele indica um fenômeno natural, então não necessita de complementos, tá? As outras duas sentenças que a gente tem aí, muito e na última tempestade, são apenas adjuntos adverbiais, eles não são complementos. Então, tem ali um verbo sozinho, trovejou. Já no de baixo, eu tenho o político trovejava insultos contra todos. O verbo trovejar aqui se refere não mais ao fenômeno natural da tempestade, mas ele se refere à propagação de impropérios, né, de insultos, de xingamentos a alguém. Então, nesse caso, ele deixa de ser intransitivo e se torna transitivo direto. O político trovejou ou trovejava insultos contra todos. Ok? Essa foi uma revisão rápida, tá? Uma revisão muito breve a respeito desse assunto.
nossa aula não se esgota nesse vídeo, tá? Nós temos também o material complementar na nossa sala de aula, que vocês devem ir lá e consultar, e também a nossa atividade. Se vocês tiverem qualquer dúvida, a gente vai complementando o assunto dessa aula lá no nosso mural, no nosso bate-papo, ok?